Imagine um bairro inteiro, impresso. Não é metáfora. Estamos falando de concreto, paredes, telhados, casas reais, sólidas, erguidas por braços robóticos gigantes. Bem-vindo a um dos projetos mais ousados da construção civil moderna. O maior bairro impresso em 3D do mundo, nos arredores de Austin, no Texas. A obra é fruto de uma parceria entre a construtora Lennar, uma das maiores dos Estados Unidos, e a empresa de tecnologia Icon. Foram 100 casas erguidas de forma automatizada, em um ritmo que construtoras tradicionais jamais alcançariam. Cada moradia surge como se fosse esculpida por uma seringa gigante de concreto, controlada por algoritmos, com precisão de milímetros. E por que isso importa? Porque o setor da construção civil enfrenta hoje um gargalo histórico, falta de mão de obra, escassez de materiais e uma crise habitacional que já soma quase 4 milhões de residências em déficit, só nos Estados Unidos. O que antes era uma promessa futurista, agora é um teste em campo, em escala real. Mas isso não é apenas uma mudança de técnica, é uma mudança de lógica. Enquanto métodos convencionais dependem de dezenas de trabalhadores e meses de execução, aqui 3 operadores e uma máquina imprimem uma casa inteira em semanas. E o melhor, com menor desperdício, maior isolamento térmico e resistência a fogo, mofo e ventos extremos. A tecnologia começa a transformar algo que não evoluía há séculos. E isso pode mudar muito mais do que apenas a forma como construímos. Se esse tipo de conteúdo te desperta curiosidade, deixa o like agora. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com vídeos que mostram o que ninguém está contando. E não esquece de comentar. Você moraria em uma casa feita por robôs? Como se imprime um bairro inteiro? A construção começa com um arquivo digital. Plantas arquitetônicas comuns são convertidas para o sistema da Icon, chamado de BuildOS, um software que transforma desenhos em comandos para robôs. O algoritmo calcula tudo: reforço estrutural, encanamento, pontos de energia, e inicia o processo de impressão como se estivesse seguindo uma receita milimétrica. O material usado é chamado de lavacrete, um composto de concreto especial estrudado em camadas contínuas por um braço robótico, que traça as paredes como um confeiteiro gigante moldando um bolo de cimento. No auge do projeto, 11 impressoras operavam simultaneamente. Cada unidade demorava, em média, 2 semanas para finalizar uma casa. Com o tempo, esse ritmo acelerou. O sistema evoluiu para ser mais ágil, mais estável e menos dependente de operadores humanos. A meta? Chegar ao ponto em que uma única pessoa seja capaz de supervisionar até 12 impressoras ao mesmo tempo. Mas nem tudo saiu como esperado. No início, os prazos dobraram, os custos também. Só na primeira fase, o tempo necessário para imprimir cada casa era o dobro do previsto. Foi necessário redesenhar processos, ajustar o fluxo de materiais e sincronizar os trabalhos entre os robôs da Icon e os trabalhadores das obras tradicionais, responsáveis pela fundação e acabamento. Esse processo de tentativa e erro feito em campo trouxe descobertas valiosas. As paredes não precisavam ser tão espessas, o que reduziu o consumo de concreto e o tempo de impressão. O layout das casas também mudou. Menos paredes internas, mais espaço aberto. A movimentação das impressoras foi otimizada. E tudo isso contribuiu para derrubar custos e acelerar cronogramas. Mais do que construir, o projeto mostrou que é possível industrializar a moradia sem abrir mão de qualidade, segurança ou conforto. Mas a grande pergunta continua: essa tecnologia é viável fora de um ambiente controlado? E como ela se adapta aos códigos de construção urbana? Velocidade, eficiência e o desafio de escalar. A impressão 3D promete 3 coisas que o mercado imobiliário tradicional não consegue mais entregar: velocidade, precisão e economia. Ao eliminar etapas manuais, automatizar o grosso da estrutura e padronizar processos, a construção se torna previsível, algo raro na indústria. Mas há um detalhe importante: a viabilidade depende do ambiente regulatório. Esse bairro impresso foi possível porque a cidade de Austin
tem leis mais flexíveis e permite testes com novas tecnologias. Em áreas urbanas mais restritivas, com normas rígidas, a aprovação de projetos como esse ainda é um desafio. Apesar disso, o mercado está de olho. Outras empresas como Mighty Buildings e Emergent 3D também estão construindo casas com impressoras robóticas na Califórnia. Mas nenhuma ainda conseguiu atingir a escala e consistência da parceria entre Icon e Lennar. No papel, os números já impressionam. A expectativa é que os próximos bairros tenham o dobro de casas e custem menos. As novas impressoras, já em desenvolvimento, prometem ainda mais: imprimir fundações, paredes, telhados e até estruturas de múltiplos andares, em um único processo contínuo. A Icon não quer apenas imprimir casas, ela quer redefinir a cadeia produtiva da construção civil, transformando terrenos vazios em bairros completos, mais rápido, mais barato e mais sustentável. E isso pode virar um novo padrão para áreas afetadas por desastres como zonas de furacão e incêndios florestais, onde casas tradicionais não duram. Ainda assim, por enquanto, as margens de lucro são menores. Lennar admitiu que os primeiros projetos deram prejuízo leve, mas essa é a lógica da inovação: testar, errar, aprender e só depois escalar. O que antes parecia ficção científica agora está virando modelo de negócio. A próxima comunidade já está sendo planejada, com o dobro de residências e um custo ainda mais acessível. E se os planos se concretizarem, imprimir casas pode deixar de ser exceção e se tornar padrão. E já que estamos falando de novas tecnologias que estão mudando o mundo, tem uma transformação paralela que você não pode ignorar: a inteligência artificial. Se você quer entender isso de verdade e aprender a usar IA no seu dia a dia de forma prática, dá uma olhada no curso Preguiça Artificial. Ferramentas como ChatGPT, Midjourney, Leonardo AI, Bing, Gemini e muito mais. São mais de 80 aulas mostrando como as ferramentas de IA já estão transformando empresas, profissões e até a forma como a gente trabalha e aprende. Tudo com linguagem simples, exemplos reais e aplicação imediata. Quem aprende agora, larga na frente. Escaneie o QR Code na tela ou o link que está na descrição e veja tudo que o curso oferece. O futuro está em concreto e código. Durante séculos, a forma como construímos permaneceu praticamente a mesma. Tijolo sobre tijolo, concreto moldado em formas de madeira, meses de trabalho humano em cada metro quadrado. Agora, em menos de uma década, essa lógica está sendo desafiada por linhas de código, braços robóticos e um novo tipo de cimento. Mas essa transição não é apenas tecnológica, é estrutural e estratégica. Impressoras 3D não tiram apenas velocidade da cartola, elas trazem resiliência. As casas impressas resistem melhor a ventos fortes, não pegam fogo com facilidade, não apodrecem com umidade e ainda oferecem eficiência energética superior. Em testes de campo, o consumo de energia chegou a ser mais de 70% menor em comparação com casas convencionais. Em regiões sujeitas a furacões, como a Flórida, ou a incêndios, como a Califórnia, esse tipo de construção pode salvar vidas. Não é só sobre economia, é sobre segurança, acessibilidade e capacidade de resposta rápida em áreas afetadas por desastres. A próxima geração de impressoras da Icon promete ir além. Elas foram projetadas para imprimir o envelope completo da construção, da fundação até o teto. Isso abre caminho para prédios de 2 ou mais andares, projetos urbanos complexos e, no futuro, talvez até infraestruturas públicas. No curto prazo, a meta da Icon e da Lennar é clara: dobrar o número de casas, cortar custos pela metade e escalar. O experimento acabou. Agora é produção em massa. Se tudo isso parece distante, vale lembrar: há pouco tempo um carro elétrico era coisa de nicho. Hoje, domina manchetes e mercados. A impressão 3D na construção pode seguir o mesmo caminho. E quando isso acontecer, a pergunta não será mais: será que funciona? Mas sim, quem vai ficar para trás? Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o futuro da construção, deixa o like e considera se inscrever no canal. E me diz aí nos comentários: você moraria em uma casa impressa por robôs? Ou ainda confia mais nos métodos tradicionais?
Esse foi o Visão em 360. Nos vemos no próximo vídeo.